Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que todos nós nos reunimos aqui, cada um em seu momento, melhor do seu dia, mas que a gente se reúne aqui para refletir uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus possa também estar presente aqui conosco, nos amparando, concedendo para nossa alma aquilo que a gente mais necessita. Que Jesus possa, meus irmãos, hoje derramar no cântaro da nossa alma a água daquilo que a gente mais necessita. Seja da paciência, da sabedoria, das escolhas. Seja, meus irmãos, a água do amor. Que Jesus possa nos conceder aquilo que a nossa alma está mais necessitada, para que assim tenhamos força para caminhar na nossa jornada terrena, cumprindo os nossos compromissos e os nossos deveres para com Deus. Bom, meus amados irmãos, hoje para nós iniciarmos aqui a nossa reflexão desta sexta-feira, eu gostaria de partilhar um momento muito interessante que eu li há poucos dias na obra Sexo e Destino, do nosso querido espírito André Luiz. Meus irmãos, essa obra ela já apareceu aqui em outros momentos das nossas reflexões. Hoje vou trazê-la novamente. Vou pontuar aqui pra gente, olha, Sexo e Destino, uma obra, meus irmãos, que ela faz parte das obras de André Luiz, que se chama A Vida no Mundo Espiritual. E é uma obra que foi ditada pelo espírito André Luiz, mas ela foi psicografada, a primeira parte por Valdo Vieira e a segunda parte pelo nosso amado e inesquecível Chico Xavier. E nesta obra, meus irmãos, há poucos dias eu me deparei com uma cena que é narrada por André Luiz na história e que eu fiquei muito surpreendida. Porque essa cena, ela reflete para todos nós como a influência dos espíritos zombeteiros, os espíritos ainda malfazejos, como eles nos influenciam de formas tão sutis em nosso dia a dia que nós nem percebemos. E acabamos deixando-nos levar por sentimentos de raiva, de ira, de impaciência, por causa dessas influências deles. Ou seja, nós já temos essa abertura da impaciência, da raiva, da ira. Pela influência deles, a gente se conecta e deixa se levar. Como é sutil isso! Então hoje eu queria partilhar essa cena porque pode muito nos convidar a vigiar o nosso coração caso a gente passe por algo parecido. Bom, meus irmãos, ali nos capítulos desta obra, André Luiz irá nos narrar a seguinte cena. Um casal que está na sala da casa deles, discutindo muito. Ambos já não nutrem o amor um pelo outro, mas eles se mantêm casados pela questão da sociedade. Eles não se separam para manter a aparência. Aliás, aqueles dois em específico, que é esse casal, eles se importam demais com o aparentar e não nutrem quase nada no coração. Bom, meus irmãos, aquela casa vivia em desarmonia, assim, frequente. Eles tinham um padrão de vida boa, eles tinham uma vida financeira equilibrada, aparentemente se mostravam uma família bonita e feliz, mas o que acontecia dentro daquele lar era totalmente o contrário. Totalmente o contrário.
eram extremamente levados pelos vícios e desequilibrados. Isso refletia nas relações deles ali dentro, porque um não tinha paciência com o outro. Morava ali naquela casa o pai, a mãe, que é o casal, uma filha adotiva e uma filha biológica deles. E o que acontece? A cena aqui, vou retornar pra gente. Esse casal está brigando assim de forma muito pesada. Mas o pesado aqui que eu quero dizer é a briga deles pesada é pelas palavras, a intenção das palavras que eles estavam utilizando. Porque a discussão deles estava em torno das palavras. Eles falavam de forma branda, mas eles falavam coisas que machucavam um ao outro. Então isso tornava aquele clima tenso no lugar. Então a mulher de um lado falava aquelas palavras afiadas que iam direto no coração dele. Ele não preparado reavidava com palavras ainda piores para machucar ainda mais ela. Então ficava essa discussão de um lado e de um outro assim, um querendo jogar algo na cara do outro, um querendo machucar mais o outro, dizer que um era pior. Mas o interessante é que eles mantinham uma postura de superioridade um para com o outro. Mas a intenção das palavras era tão carregadas de intenções maldosas que era possível até ver, eu acredito que essa neblina densa, esse clima tenso um para com o outro no meio dessa discussão. Coisas que os olhos físicos não enxergam. Mas, meus irmãos, então eles estavam ali nessa... como que se diz, nesse revide de palavras tão afiadas um para com o outro, um querendo inferiorizar mais o outro, e eis, meus irmãos, que nós temos ali, no meio daquela discussão, espíritos zombeteiros, para influenciar o que se fala, o que se coloca, porque sabe que vai machucar o outro. E o mais interessante, meus irmãos, e isso para mim foi algo assim novo que eu me deparo, bonito da doutrina espírita é isso. Cada vez mais que a gente mergulha nos ensinos, a gente vai aprendendo cada vez mais. E isso para mim foi algo novo. Queria muito partilhar com todos aqui. Esse espírito, ele influencia o tom da voz do homem. E influencia para ele dizer certas coisas específicas. Então ele influencia para o homem aumentar o tom da voz e dizer coisas específicas ali. Mas essas coisas específicas era porque o objetivo desse espírito era que a filha adotiva que estava no quarto próximo ouvisse. Porque se ela ouvisse aquilo que o pai adotivo estava dizendo, ela ficaria extremamente revoltada, chateada, iria ficar com muita raiva. E era isso que esse espírito malfazejo desejava, a perturbação daquele lar. Então, olha só o que o espírito fazia. Não bastava aquele casal estar na discussão. O espírito influenciava o tom da voz para ele falar mais alto, para a filha ouvir no quarto ao lado e ela ficar com raiva e revoltada daquilo. Ou seja, meus irmãos, olha como que as influências espirituais são sutis e muitas vezes imperceptíveis por nós, meus irmãos. Então, em resumo aqui dessa cena que me marcou muito para todos nós, é que esse espírito, ainda maldoso, querendo o fracasso daquele lar, inspira o pai adotivo naquele momento para que ele comece a falar certos assuntos propositalmente e a falar isso alto para que a filha adotiva no quarto ao lado ouvisse. E qual que é o resultado disso? O pai adotivo se deixa levar por essas influências, essas ideias, fala mais alto, fala coisas maldosas, e aí a jovenzinha que está no quarto ao lado, ela é impulsionada a ficar ouvindo aquela conversa, e ela ouve aquelas palavras e começa a se sentir muito derrotada por dentro. Ela fica muito chateada, fica com muita raiva, fica revoltada, e ela fica tão brava com isso
que no momento que ela vai dormir, logo depois, o espírito dela acorda, desperta no mundo espiritual. Vou esclarecer aqui pra gente. No momento de dormir, o espírito dela se desprende parcialmente do corpo e no mundo espiritual, com raiva do que ouviu, vai lá atrás da pessoa para tentar resolver isso de forma impulsiva e revoltada. Bom, meus amados irmãos, eu vou encerrar aqui essa cena, que eu acho que ela por si só já traz muito ensinamento para todos nós. Mas, meus irmãos, vamos refletir aqui juntos algo hoje. Quantas vezes isso já não pode ter acontecido conosco? Começamos a falar alto certas coisas porque para o outro que está perto ouvir. Muitas vezes não estamos falando diretamente para o próximo, mas influenciados talvez, não quer dizer que são todos os casos, mas talvez por espíritos que gostam da discórdia, espíritos que gostam de intrigas, ainda zombeteiros, influenciados por eles e nos deixando levar por essa ideia, dando abertura para isso, começamos a falar mais alto certas coisas que a gente sabe que vai magoar quem está perto de nós. Ou, em outros momentos, somos inspirados a ouvir algo, sendo que a gente não está diretamente naquela conversa. E o que acontece? Ouvimos algo que nos machuca, que nos incomoda. Resultado, muitas vezes vamos lá querer esclarecer com raiva, querer dizer que a gente ouviu aquilo que é para ser esclarecido, e a gente vai com raiva, com pedra na mão, digamos assim, se é um modo de falar, com pedras na mão para poder revidar. Porque a gente ouviu uma parte da conversa, e muitas vezes uma conversa que pode ter sido inspirada, aquelas palavras, aquele tom, por um espírito que queria ver essa revolta, essa intriga, essa discórdia. Olha, meus amados irmãos, essa cena é algo que pode acontecer em nosso dia a dia, nos ambientes que frequentamos, nos ambientes que fazemos parte. Hoje, com esse esclarecimento do querido Espírito André Luiz, meus irmãos, façamos diferente diante dessa situação. Se a gente já se deixou cair algumas vezes por ela, façamos hoje, após esse esclarecimento, diferente. Se em algum momento vier uma ideia para a gente aumentar o tom de voz ou falar algo que vai machucar o outro, lembremos do ensino de Jesus, para a gente não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fosse nos feito. E, sobretudo, lembremos dessas palavras de André Luiz. Será que não é uma ideia de um espírito aí que gosta de uma intriga só para gerar perturbação na nossa relação com esse próximo? Ou para magoar o próximo? Pensemos sobre isso. E aí, silenciemos essas palavras. E também, meus irmãos, o outro ponto aqui, se em algum momento a gente não tiver em uma conversa diretamente dentro daquela conversa, não vamos deixar que os nossos ouvidos captem algo que não está sendo endereçado para nós. Porque às vezes pode estar sendo influenciada e por espíritos que gostam de intriga, pra gente ficar revoltado com o que a gente ouve, ficar com raiva da pessoa, a gente se deixar levar pela impulsividade do momento. Então, lembremos de Jesus, paciência para esses momentos. Paciência, meus irmãos. E não nos deixemos levar pelo ouvido da curiosidade para algo que não está sendo endereçado a nós. Que a gente pode estar caindo aí em uma influência de um espírito que apenas quer ver uma discórdia, uma briga, uma intriga. Ou nos ver magoados interiormente. Meus amados irmãos, olha, sempre lembremos das palavras de Jesus. Não façamos aos outros aquilo que a gente não queria que fosse nos feito. Se a gente levar esse ensino para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a gente virá medir muito bem as nossas palavras, intenções e atitudes para com o próximo. Dessa forma, não tendo abertura para essas ideias tão baixas de espíritos ainda inferiores.
Que essa história, meus irmãos, sirva de esclarecimento para todos nós, para a gente tampar os ouvidos para muitas coisas, para a gente também silenciar em muitos momentos e vigiar e orar o nosso coração. Porque os espíritos que gostam de intrigas, às vezes, eles se aproximam para criar essas oportunidades de ter certas discussões, desentendimentos, e muitas vezes a gente se deixa cair e nem percebe. Olha como é sutil, igual nessa história que a gente contou, aumentar o tom de voz e a falar coisas que sabe que o outro vai ficar magoado, porque vai ouvir indiretamente. Eles são muito espertos, meus irmãos. Por isso, tenhamos o nosso coração alinhado com Jesus. Tenhamos o nosso coração elevado a Deus, nosso Pai. E sempre, meus irmãos, sempre, em situações de impulsividade, vamos manter o silêncio. Acho que é de uma grande sabedoria para todos nós. Bom, meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. Olha, meus irmãos, a história aqui citada, eu vou deixar direitinho na descrição do vídeo a obra para todos nós, para quem tiver interesse também de ler e captar ali mais detalhes disso que acontece. É de grande esclarecimento para o nosso espírito. Lembremos também que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Uma excelente sexta-feira para todos nós.